Capítulo 3 Um dia. Capítulo 3 Um dia. O mesmo dia de ontem. Foi um sonho. Parecia tão vívido. Será que foi mesmo apenas um sonho? Encrid ficou estupefato. Sonho ou realidade? O dia transcorreu de forma quase idêntica, culminando no campo de batalha. Mais uma escaramuça. Lutar em um local semelhante fez com que o fantasma do dia anterior se sobrepusesse à sua visão, como se ele estivesse revivendo o ocorrido. Isso não aconteceu ontem também. Ele balançou a cabeça para afastar o pensamento. Deve ser uma distração. Apenas um sonho. Talvez ele tenha tido a sorte de vivenciar um sonho premonitório? Isso sequer pode ser considerado sorte. Ele não sabia. Ele não tinha como saber. Encrid estava confuso. Principalmente quando o escudo lubrificado se estilhaçou. Caramba, essa foi por pouco. Quando Bel murmurou essas palavras, o sentimento se intensificou. Bel, ter a cabeça rachada fez você perder os sentidos? Ele repetiu instintivamente as mesmas palavras que se lembrava de ter dito antes. Que absurdo você está falando! Bel resmungou enquanto se levantava. Encrid olhou para ele, absorto em pensamentos. Bel estava prestes a morrer. Ele deveria apenas assistir? E ele fez. Parecia irreal, então ele deixou acontecer. Um clarão irrompeu, estilhaçando o crânio de Bel. Seu globo ocular saltou para fora, atingindo Encrid em cheio no peito. Por que esse olhar atordoado? Ren o salvou novamente. O que? Você finalmente enlouqueceu. Ren girou o dedo perto da têmpora enquanto segurava um machado na outra mão. Hoje, aquele desgraçado de olhos de águia, ou seja lá como ele se chama, vai aparecer, então vou dar um jeito nele. Tente se controlar, tá bom? Juro, se eu te deixar sozinho por um segundo, você morre. Cuide de si mesmo primeiro. As palavras jorraram instintivamente. Ren inclinou a cabeça, confuso, mas saiu andando. Sério, se concentra logo, murmurou ele antes de desaparecer. Encrid pegou um machado descartado na mão esquerda em vez de um escudo e empunhou sua espada na direita. Ele permaneceu no campo de batalha, sentindo-se inquieto. Enquanto ele resistia, um soldado inimigo se aproximou pela frente. Aconteceu num instante. O homem era habilidoso com os pés. Um de seus instrutores de esgrima certa vez disse que 70% da esgrima estava no trabalho de pés. A lâmina reluziu ao se aproximar, e Encrid mais uma vez se viu à beira da morte. Naquele instante fugaz, sua concentração se aguçou. Apareceu um ponto. O ponto diminuiu de tamanho e, de repente, aumentou. Encrid observou atentamente, até o momento em que a lâmina perfurou sua garganta. Ah! Não houve grito, nem gemido. Seu pescoço havia sido empalado. Um som sibilante escapou de sua garganta enquanto o ar lhe escapava. Uma dor excruciante espalhou-se de sua garganta para todo o seu corpo. Agarrando o pescoço, Encrid caiu no chão. O sangue borbulhava e jorrava. Eu mostrarei misericórdia. O soldado inimigo murmurou algo enquanto observava por um instante, e então cravou sua espada na cabeça de Encrid. A escuridão voltou. E então, Encrid ouviu isso mais uma vez. Clang, clang, clang. O som de uma concha batendo em uma panela. Por que diabos você parece tão desligado logo de manhã? Era Ren, sentada ao lado dele, segurando suas botas. Mais um dia. No mesmo dia. Foi um sonho. Você teve um pesadelo ou algo assim? Certo. Apenas um sonho. Ah, malditos insetos. Ren sacudiu um inseto de sua bota, cuspiu e o esmagou com o pé. Era a terceira vez que Encrid via aquela cena. Ele ficou sentado ali, desarmado, sem armadura, com o olhar perdido. Isto é um sonho. O dia recomeçou. Bel morreu. Ren o salvou. Ren saiu para caçar um arqueiro de olhos de águia.
e um habilidoso soldado inimigo bloqueou o caminho de Encrid. "Quem é você?" perguntou Encrid. O inimigo não reagiu, e em vez disso, brandiu sua espada. Aquele golpe, tão preciso e elegante, sempre o surpreendia. Tum! Seu coração disparou. Sua concentração atingiu o ápice. Encrid conseguia ver a ponta da lâmina com mais clareza do que antes. Ele contorceu o corpo para se esquivar. Rasgar. O resultado não foi o ideal. A estocada graciosa não perfurou seu pescoço, mas abriu um profundo corte na lateral. Uma dor ardente radiava da ferida, espalhando-se por todo o seu corpo. Mais uma vez, ele caiu no chão. O sangue jorrou. Eu mostrarei misericórdia. A lâmina desceu sobre a cabeça dele. Clang, clang, clang. Arde! Ele acordou gritando. A dor ainda era vívida. Ele tocou o pescoço. Pesadelo? Alguma bruxa tirou sua virgindade enquanto você dormia? Ren fez uma piada grosseira. Há um inseto na sua bota. Enquanto falava, Encrid cobriu metade do rosto com a mão. A dor da morte já era terrível o suficiente. Mas afinal, o que diabos estava acontecendo? Ele não conseguia compreender. O quê? Como você sabia disso? Ren sacudiu o inseto para fora da bota, cuspiu e o esmagou. Acabei de fazer. Você é algum tipo de profeta? Não. Ele dispensou a pergunta com um gesto de mão. Encrid terminou os preparativos do dia como de costume, mas parou antes de sair. Ren. E agora? Estou com dor de cabeça. Prepare o café da manhã você mesmo e diga a quem estiver me procurando que estou no quartel, passando mal. Muito preguiçoso. Ren deu uma risadinha. Ele ria com facilidade. Se isso não fosse um sonho. Se ele realmente revivia aquele dia cada vez que morria. Isso era sequer possível? Será que uma coisa dessas poderia acontecer? Encrid precisava de tempo para processar tudo. Ele voltou ao quartel, tirou seu equipamento e sentou-se. Ele pensou e repensou. Como isso pôde acontecer? Qual é a causa? Um pensamento lhe ocorreu, e ele começou a vasculhar seus pertences. O colar que o chefe da aldeia lhe dera havia desaparecido. Será por causa disso? Desejo? Um desejo? Uma bênção? Não, será que isso pode sequer ser chamado de bênção? Era sempre o mesmo dia, repetindo-se indefinidamente. Mesmo entre os artefatos da classe bênção, Encrid ouvirá histórias, mas nenhuma delas mencionava algo parecido com isso. Isso não seria mais como uma maldição. Ele esfregou o pescoço distraidamente. A dor era horrível. Cada morte doía mais que a anterior. O peso de seus pensamentos parecia que ia esmagar sua cabeça. Na hora do almoço, Ren trouxe comida para ele. Qual é o seu problema? Você está mesmo só enrolando? Sua expressão sugeria que ele não achava isso provável. Encrid era conhecido por sua diligência. Sim. Realmente. Sim. Encrid acenou com a cabeça 2 vezes. Que estranho. Bom, então descanse. Haverá uma batalha mais tarde, então certifique-se de estar preparado. Eu te cubro até lá. Ren saiu. O tempo passa. No entanto, não há como organizar seus pensamentos. Isso não é algo que se resolva apenas pensando a respeito. Asterisco, asterisco, asterisco. Um grito corta o ar. O chão treme. A batalha começa. Encrid não tinha intenção de sair. Se ele saísse, morreria com aquele golpe penetrante. Então ele escolheu perseverar. Mas ele não podia continuar resistindo para sempre. Nenhum soldado em um campo de batalha, mesmo que estivesse sofrendo, poderia se esquivar de seu dever indefinidamente. Todos, preparem-se e partam. É uma batalha. Um sentinela que fazia ronda gritou a ordem para dentro da tenda.
Encrid vestiu seu equipamento e saiu. Os combates recomeçaram. Desta vez, ele ficou muito mais afastado do que no dia anterior. Nem Bel nem Ren cruzaram seu caminho enquanto ele perseverava. De repente, as linhas de frente vacilaram, ondulando em desordem. O movimento do inimigo foi incomum. As forças aliadas estavam sendo repelidas. Sem que percebesse, Encrid estava bem na frente. E lá, ele encontrou aquele homem novamente. Foi coincidência ou foi o destino? Ele não sabia. Mas uma coisa era certa, não importava para onde ele fosse no campo de batalha, ele acabaria morrendo ou enfrentando aquele homem. Assim, a questão não era por quê, mas como. Não se tratava do porquê de continuarem se encontrando, mas sim de como ele sobreviveria. O golpe penetrante. A lâmina voou em sua direção. Qual era mesmo o nome daquela técnica? Ren insistiu certa vez que ele se concentrasse em aprender técnicas, dizendo que dominar apenas uma poderia salvar sua vida no campo de batalha. Ele também disse a Encrid para manter a calma mesmo se estivesse preso no covil de um monstro. O que Encrid estava tentando fazer agora era algo que Ren lhe havia ensinado. Algo relacionado ao coração. O nome passou pela sua mente, fugaz. Mas mesmo sem se lembrar completamente, a técnica brilhou mais uma vez. Encrid percebeu que estava prendendo a respiração enquanto encarava a lâmina que se aproximava. Tum! Seu coração disparava. Ele analisou o momento e o ângulo da lâmina enquanto ela se aproximava de sua garganta. Ele jogou o corpo para o lado, rolando desajeitadamente pelo chão. Mas ele sobreviveu. Seu alívio durou pouco. Baque! Um golpe atingiu a parte de trás de sua cabeça, seguido por uma dor lancinante. Sua mente ficou turva. Ele nem percebeu que havia caído. Um inimigo, vindo por trás, golpeou seu capacete com um machado. Enquanto jazia ali, atordoado, ele olhou para cima. Eu mostrarei misericórdia. O perfurador o esfaqueou novamente. Pá! O som de martelos batendo ecoou mais uma vez quando Encrid abriu os olhos. Mais um dia, mais uma repetição. Não pense nisso. Se o talismã era uma bênção ou uma maldição, ele não pensaria nisso. Ele não ficava remoendo o que estava acontecendo com ele. Ele se concentrou apenas em duas coisas: sobrevivendo ao campo de batalha e fazendo o que fosse preciso para alcançar esse objetivo. Há um inseto na sua bota. Hã? Agora você é um profeta. O que foi que você tentou me ensinar antes? Piscando, Ren pensou por um instante antes de responder. Coração da besta? Sim, era isso mesmo. O coração da besta. Nenhum coração humano comum conseguiria permanecer inabalável em meio às lanças, espadas e machados do campo de batalha. Mas com o coração da besta, isso foi possível. Então ele precisa fazer com que seja algo seu. As palavras de Ren ressurgiram em sua mente. Ensine-me novamente. O que? Ren ficou boquiaberto. Encrid compreendeu sua reação. Houve um tempo em que ele estava desesperado para aprender, e Ren, encantada com seu entusiasmo, estava igualmente ansiosa para ensinar. No fim, Encrid não aprendeu nada e Ren não ensinou nada. O treinamento começou com um princípio simples: nunca feche os olhos no momento crítico. Mas manter os olhos abertos até o limiar da morte não era algo que qualquer um pudesse fazer. E simplesmente mantê-las abertas não era suficiente. Aos olhos de Encrid, a habilidade de Ren superava a da maioria dos mercenários de elite. A essência do treinamento era observar e desviar até que o machado de Ren já estivesse na metade do pescoço. Vamos lá. Me treine. Os olhos de Encrid ardiam de determinação. Um fogo se acendeu em seu peito. Faz diferença se isso é uma bênção ou uma maldição. Ele não tinha talento nenhum, ele sabia disso. E o tempo foi justo para todos. Assim, um tolo jamais conseguiria superar um gênio. Mas e se o tempo não fosse justo? Bênção ou maldição, tanto fazia.
Essa era uma tábua de salvação, uma corda para se puxar para frente. Você está corajosa hoje. Ver você tão animada assim me dá energia também, disse Ren, levantando-se. Logo após o café da manhã. Acordado. Após comerem e lavarem suas tigelas, compartilharam devaneios de se tornarem cavaleiros. Ren riu da ideia. Em seguida, veio o treinamento. Você se lembra do método? Perfeitamente. O treinamento tinha sido tão intenso que assombrava os pesadelos de Incrid. Ele jamais conseguiria esquecer o machado de Ren cortando seu pescoço naqueles sonhos. Vamos começar. A premissa era simples. Quando o machado vinha para cortar seu pescoço, ele abria bem os olhos e desviava. Se Ren cometesse um erro, Incrid morreria. Esse medo já o havia impedido de avançar. Mas agora as coisas eram diferentes. Se eu morrer, só vou ouvir as batidas de novo. Foi uma época de destemor. Incrid recorreu à concentração que havia adquirido através de inúmeras mortes e despertou o coração da besta. Seus batimentos cardíacos se estabilizaram. O que antes corria em pânico agora se acalmou, trazendo tranquilidade. A fera não se assustava facilmente. A desaceleração dos batimentos cardíacos proporcionou clareza e serenidade. Essa compostura permitiu que ele acompanhasse a trajetória do machado. Esquivar não foi difícil. Seu corpo havia sido condicionado por meio de treinamento constante. Quando o machado balançou, ele recuou, seu pé direito se afastando enquanto se inclinava para trás. O machado passou zunindo perto do seu rosto. Você tem praticado em segredo? Perguntou Ren. Um pouco. Ótimo. Mas você está se precipitando um pouco. Espere até o último momento. O treinamento visava fortalecer a casca metafórica do coração. Ren brandiu o machado novamente. Incrid esperou até que a lâmina estivesse praticamente roçando sua garganta antes de se esquivar. Ah! Mesmo na minha tribo, apenas alguns conseguiriam dominar isso. Impressionante. O treino da manhã terminou. Ren deu um tapinha no ombro de Incrid. Muito bem. Agora você deve conseguir lidar muito bem com lutadores medianos no campo de batalha. E aqueles que não são medianos? O que você está perguntando? O que acontece quando eu me deparo com um deles? Você está mesmo perguntando isso? O olhar silencioso de Incrid fez com que Ren continuasse, embora parecesse perplexo. Você corre. Exatamente. Você foge. Desafiar alguém mais forte que você no campo de batalha era loucura. Para sobreviver, era preciso ter consciência dos próprios limites. E, no entanto, e se eu treinasse contra alguém melhor? Você morreria 100 vezes, e ainda assim não seria o suficiente. Ren deu uma risadinha, balançando a cabeça. Incrid, ao ouvir aquela risada, pensou consigo mesmo. E se a minha vida tivesse se multiplicado 100 vezes? Bênção ou maldição, tanto fazia. Se for útil, eu usarei. Era assim que ele tinha vivido até então. E era assim que ele continuaria vivendo. Mesmo que isso significasse enfrentar aquele golpe lancinante novamente. Que melhor parceiro de treino poderia haver? A dor da morte era excruciante, mas as recompensas eram imensas. Pela primeira vez em mais de uma década, Incrid sentiu a alegria do crescimento. Uma sensação de plenitude incomparável, uma euforia que nenhuma droga consegue igualar. Capítulo 4:4 Coração da Besta. Capítulo 4 Coração da Besta. Todas as unidades, reúnam-se. Quarto pelotão, apresentem-se. O grito do comandante do pelotão ecoou em frente ao quartel. Tinha sido um dia repleto de uma sensação de realização, mas, à medida que o dia chegava ao fim, o crepúsculo começou a se instalar. O sol já se punha no horizonte oeste ao final da tarde. Simplificando, isso não é algo que se aprende apenas com a prática. Treinar 1000 dias não fará diferença. No entanto, vendo o que você conseguiu alcançar durante o treinamento, é difícil dizer que lhe falta talento.
Enquanto se moviam em resposta ao chamado do líder do pelotão, Ren falou com uma seriedade incomum. Realmente? Encrid apenas perguntou em resposta. Já era difícil acreditar nos acontecimentos que se desenrolavam ao seu redor, quanto mais que eles pudessem levar a algo bom. E se a notícia se espalhasse? A menos que fosse uma verdadeira bênção divina, até mesmo um pequeno deslize poderia fazer com que a Inquisição batesse à sua porta. Um encontro com esses inquisidores terminaria bem? Nem pensar. Na melhor das hipóteses, seria a fogueira, na pior, uma sessão de tortura os aguardava. Ninguém quer pregos cravados no corpo ou unhas arrancadas, nem Encrid. Durante seus dias como mercenário, ele viu muitos sofrerem injustamente sob a bandeira da heresia. A alguns, ele até ajudou discretamente, embora fosse um trabalho perigoso. Se alguém soubesse, teria zombado dele, dizendo que ele havia escolhido a própria morte. Era tão perigoso assim. Ainda assim, ele o fez porque lhe pareceu certo. Sem isso, não haveria razão para viver como espadachim. Que arrogância é essa? É irritante. Encontrou uma mina de ouro hoje? Pretende desertar e ficar com tudo para si? Não sabe que isso só vai trazer problemas? Ouro. Ele havia encontrado algo melhor do que aquilo. Calhe a boca e saia da frente. A ordem de reunião havia sido dada, era hora de agir. Encrid enxugou o suor que escorria de sua testa com a manga. Se ele colocasse o capacete agora, ficaria com um cheiro insuportável, mas não havia tempo para se lavar no riacho. Ao lado dele, Ren nem sequer transpirava. Como alguém consegue treinar e manter tanta compostura? Encrid, que fazia parte do quarto pelotão, deslocou-se para a posição que lhe fora designada. Será que vai funcionar? Dominar algo em um único dia era um desafio, mas ele havia assimilado alguns conceitos básicos, graças à experiência de ter sido esfaqueado até a morte. Nós somos! A voz do comandante do pelotão ecoou. Vitorioso! O comandante do pelotão era uma figura comum, porém confiável, hábil em seguir ordens superiores. O campo de batalha surgiu novamente à medida que o sol se punha mais a oeste, com o crepúsculo a cair. O coração de Encrid estremeceu. Por quê? Ele se perguntou e encontrou a resposta rapidamente: medo. Ele já havia sido esfaqueado até a morte 3 vezes. Aquela dor, aquele pavor avassalador, não era algo com que alguém pudesse se acostumar. Encrid esfregou o pescoço. Embora ileso, o local estava dolorido, como se ele tivesse engolido uma lâmina. Qual é o problema? Já está perdendo a cabeça. Ren sussurrou algo ao lado dele. Mantenham-se alertas. Este é o campo de batalha, disse Encrid, avançando ao comando. Avancem. Ren acompanhou o seu passo. A tensão enrijece o corpo. Você não aprendeu comigo a evitar isso. Ele não estava errado, o que tornava tudo ainda mais irritante. O coração da besta. Poucos conseguiriam realmente aprendê-lo, mesmo que lhe fossem ensinados. Encrid reprimiu o coração acelerado, sincronizando a respiração com cada passo. É assim que se faz. Vamos ver se você sobrevive hoje, sonhador. Ao ouvir a provocação de Ren, Encrid resolveu não compartilhar sua ambição de se tornar um cavaleiro caso morresse novamente naquele dia. O campo de batalha chamava mais uma vez começou o combate corpo a corpo. Mais um dia idêntico se desenrolou, o seu quarto hoje. Encrid decidiu não salvar seu escudo da quebra. O propósito de um escudo não era ser preservado, mas sim bloquear lâminas, lanças e machados inimigos. Salvar aquilo foi ridículo. Em vez de... Seus pensamentos se prolongaram demais. De repente, algo voou em sua direção. Sem tempo sequer para gritar, ele se inclinou para trás, estendendo seu escudo para frente. Baque! A ponta de uma lança atingiu a borda do escudo. Um bloqueio mal executado. Seu ombro esquerdo doía. A lança carregava peso e poder. O inimigo recuou e avançou novamente. Normalmente,
seu corpo enrijecido não teria respondido, levando a uma série de crises. Mas sua mente calma permitiu que ele visse o movimento da lança. O golpe foi 2 vezes mais lento do que aquele que o matou. Era evitável. Concentrando-se na ponta da lança, Encrid inclinou a cabeça para o lado. Voxos! A lança roçou seu capacete. Foi a primeira vez que ele tentou algo que se assemelhasse a uma façanha. O coração da besta não se empolga facilmente. Permite movimentos mínimos de evasão. Essa recém-adquirida serenidade lhe trouxe clareza. Encrid viu a abertura entre o capacete e a couraça do inimigo, uma fenda larga o suficiente para expor o queixo. A abertura não é muito grande, mas suficiente para uma lâmina. Ele empunhou a espada e desferiu um golpe para cima. Nenhuma técnica complexa é necessária. Esmagar. A lâmina perfurou do queixo até a garganta. Gorgolejo. O inimigo vomitou sangue e pedaços de língua decepada. Aproveitar uma brecha não exige muita força, uma lição que seu instrutor de esgrima lhe ensinou certa vez. Evite movimentos mínimos e o resto fica fácil. Era uma escola de treinamento cara, mas as aulas eram poucas. Naquela época, Encrid os descartou como um disparate. Dinheiro bem gasto, pensou ele naquele momento. Esquivas curtas seguidas de golpes precisos se mostraram eficazes. Ele chutou o abdômen do inimigo e retirou a espada. Mais sangue jorrou do buraco sob o queixo. O soldado caiu para trás. Seu desgraçado! Outro inimigo atacou por trás. Encrid não se apressou em respirar ou reagir. 6 passos. Ele calculou a distância, cortando as correias que prendiam seu escudo. Rasgar. Rasgar. 2 cortes libertaram o escudo. Enrolá-lo em volta do antebraço era um truque que ele aprenderá para sobreviver, garantindo que não a deixasse cair facilmente em meio ao caos dos confrontos. Mas agora, isso era desnecessário. O inimigo se aproximou. Encrid arremessou o escudo. Baque! O escudo assustou o soldado que empunhava a lança, forçando-o a recuar instintivamente as mãos e a lança. Seus movimentos diminuíram. Por um instante, o amplo escudo bloqueou sua visão. Aproveitando-se disso, Encrid deu 2 passos para a esquerda. Os capacetes protegem a cabeça, mas restringem a visão periférica. Encrid frequentemente perdia de vista seus inimigos abruptamente no campo de batalha. Então, ele explorou esse ponto cego, agachando-se e preparando-se para derrubar seu oponente. Foi a mesma coisa que ele havia feito da primeira vez que morreu. Desta vez, porém, ele executou a manobra com maior precisão. Ele mirou no lado direito do adversário. Antes de atacar, Encrid observou como o soldado inimigo segurava sua arma. A parte frontal da haste da lança era segurada com a mão esquerda, enquanto a mão direita segurava a parte traseira. O soldado era destro. Ele percebeu coisas que normalmente passariam despercebidas. Uma clareza de visão proporcionada por sua serenidade. Essas eram técnicas que ele ocasionalmente utilizava em duelos ou escaramuças de pequena escala, mas raramente durante o caos de um confronto corpo a corpo generalizado. Era uma forma de perspicácia aprimorada pela sobrevivência como mercenário. Um lanceiro destro teria dificuldade em girar a lança para a direita. O soldado que bloqueara o caminho com seu escudo virou freneticamente a cabeça para a esquerda e para a direita, procurando por Encrid. Eles ficaram surpresos, o que é compreensível, porque seu oponente aparentemente havia desaparecido. Os olhos do soldado inimigo finalmente se fixaram em Encrid. Enquanto eles procuravam e entravam em pânico, Encrid se posicionou atrás de suas cabeças e desferiu um golpe diagonal com sua espada em direção ao peito deles. Paulada! A armadura do soldado possuía uma seção protetora que cobria a parte de trás do pescoço. O tecido grosso e o couro fino que o cobria impediram que a espada decepasse completamente o pescoço deles. A lâmina alojou-se até a metade na parte de trás do pescoço deles. Urg, gu, ah! Os olhos do soldado inimigo se arregalaram em choque, incrédulos. O sangue jorrava em abundância do pescoço semi-aberto.
Mesmo com o pescoço parcialmente decepado, o lanceiro, por reflexo, brandiu sua arma. A haste da lança atingiu o ombro direito de Ingrid com um leve baque. O impacto foi insignificante. O soldado, quase morto, havia se desequilibrado em um ângulo estranho, tornando impossível desferir um golpe forte. Ingrid ergueu a espada e a arrancou. Crocante. Estava incrustado no osso e exigiu um esforço considerável para ser extraído. Quando a lâmina se soltou, pedaços de carne e sangue grudaram nela, escorrendo. Após uma breve inspeção no campo de batalha, Ingrid pegou um escudo despedaçado do chão em vez de seu machado. Ele agora tinha o luxo do tempo para fazer tais escolhas. Isto está a funcionar. Foi quase fácil demais. Em um campo de batalha, é raro demonstrar sequer metade das habilidades habituais de alguém. Isso é natural. Como alguém poderia lutar normalmente em meio à morte e à carnificina? Enquanto alguns enlouqueceram, a maioria vacilou. Até experimentar a morte 3 vezes, Ingrid havia sido o mesmo. Mas agora, as coisas eram diferentes. Eu consigo lidar com isso. Essa investida, talvez fosse algo com que ele pudesse lidar. O que Ingrid fez não foi suficiente para mudar o rumo da batalha. Ele era apenas um soldado solitário lutando um pouco melhor. Não houve nenhuma mudança no fluxo geral do combate. Mas para Ingrid, pessoalmente, isso representou um avanço significativo. Após eliminar mais alguns soldados inimigos da mesma maneira. Eca! Bel tropeçou novamente. Dessa vez, Ingrid teve margem suficiente para puxá-lo de volta para os pés. Você está bem? Droga, tem uma pedra saliente aqui. Era uma planície aberta. Não era incomum uma rocha se projetar para fora. Mas Bel tropeçou nos próprios pés. Isso fez dele o tolo da história. Se recomponha. Ingrid agarrou a mão de Bel e o ajudou a se levantar. Valeu, cara. Sem afrouxar o aperto, Ingrid apertou ainda mais a mão de Bel. Você se importaria de soltar? Bel murmurou sem jeito. Através da viseira rachada e manchada de sangue do capacete de Bel, seus olhos eram visíveis. O brilho foi um relâmpago, uma flecha. A flecha perfurou o crânio de Bel. Ingrid conhecia bem esse momento. No caos da batalha, avistar as flechas que se aproximavam era praticamente impossível. Foi muito difícil. Ingrid tentou puxar Bel para frente pela mão. Bel cambaleou, lutando para manter o equilíbrio antes de conseguir firmar os pés. Paulada! A cabeça de Bel ficou estilhaçada. A flecha esmagou seu crânio. Sangue espirrou por toda a placa peitoral de Ingrid. Assim que Ingrid viu a cabeça de Bel explodir, ele se abaixou. Um assobio arrepiante passou bem por cima de sua cabeça. Uma flecha, sem dúvida. A flecha cravou-se com um baque surdo no cadáver de um aliado morto atrás dele. Você rezou para a senhora sorte ou algo assim? A voz de Ren soou no exato momento em que Ingrid se esquivou. Ele não conseguiu salvar a cabeça de Bel, mas salvou a sua própria. É claro que, se não fosse por isso, Ren o teria salvado de qualquer maneira. Era como antes. Algo assim. Ingrid respondeu vagamente, arrancando uma risadinha discreta de Ren. Através da abertura em seu capacete, os dentes de Ren eram visíveis. Para alguém com traços tão delicados, seus gestos e sua fala eram extremamente rudes. Que bom para você! Dizem que foi aquele desgraçado de olhos de águia que atirou a flecha. Vou atrás dele. É melhor rezar mais 10 vezes para sua deusa. Não se coloque em perigo e não se mate lá fora. Vou rezar por você também. Muito obrigado. Não se esqueça disso. Ren bateu com o cabo do machado no peito esquerdo e voltou para a luta. Ele partiu para caçar o óleo de falcão, ou seja lá como se chamava. Ingrid assentiu com a cabeça, esperando poder perguntar a Ren naquela noite se o arqueiro havia sido abatido. Assim que Ren desapareceu, aliados e inimigos invadiram o espaço que ele havia deixado vago.
A diferença começou a diminuir, e Encrid considerou o fluxo do campo de batalha tudo menos favorável. Ele já havia passado por isso 3 vezes. Os aliados estavam sendo repelidos. Mas só havia uma coisa a fazer: sobreviver. Encrid sentiu uma estranha emoção percorrer seu corpo. Não demoraria muito para que ele encontrasse aquele soldado habilidoso novamente. E, em pouco tempo, aconteceu. O golpe, mais uma vez, teve como alvo a cabeça dele. Em vez de se esquivar, Encrid enfrentou a lâmina que se aproximava com a sua própria. Clang, clang, clang. Faíscas voaram pelo ar. Seus olhares se encontraram. Você bloqueou isso. O olhar do soldado inimigo parecia inquisitivo. Você é muito bom, comentou o inimigo, atacando novamente. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O primeiro foi bloqueado com um escudo. O segundo desviou com um rolamento para o lado. O terceiro golpe foi respondido com um contra-ataque. A lâmina de Encrid escreveu um pequeno arco no ar. E quando o soldado recuou o braço, algo atingiu Encrid na cintura por trás. Paulada! Eca! Ele conteve um grito. Outro ataque ocorreu em Encrid. Dessa vez, ele intencionalmente deslocou o peso para frente, caindo de barriga para o chão. A ideia era boa, mas o momento escolhido foi inadequado. Baque! A lâmina atingiu sua clavícula, perfurando-a. A sensação era como se um ferro em brasa estivesse marcando sua carne e osso. Gu! A dor era tão intensa que ele nem conseguia gritar. Ao tentar alcançar a lâmina cravada, o inimigo a recuperou rapidamente. A lâmina era incrivelmente afiada, provavelmente cuidada com meticulosidade. A abstinência foi acompanhada por uma agonia ainda mais intensa. A dor deixou sua visão embaçada. Encrid cerrou os dentes e se virou para encarar seu agressor. Um soldado inimigo corpulento estava parado ali, desajeitado, segurando um porrete. Deve ter sido isso que atingiu minha cintura. Eu mostrarei misericórdia. Aquele que o havia matado 3 vezes antes pronunciou a palavra, erguendo a lâmina verticalmente e cravando-a no chão. E foi o fim. A escuridão invadiu sua visão quando seus olhos se fecharam. Asterisco, asterisco, asterisco. Bang, bang, bang. O som de uma concha batendo em uma panela ecoou novamente. A 5ª vez. Caramba! Ele achou que dessa vez ia conseguir. Qual é a 5ª vez? Ren perguntou, estando ao lado dele. Há um inseto na sua bota. Encrid respondeu enquanto se levantava. Ele havia morrido novamente, mas aprenderá alguma coisa. Afinal, a lição que ele havia pago com moedas de ouro no campo de treinamento era esta: nada funciona na primeira tentativa. Então, o que você faz? Se uma vez não for suficiente, tente 10 vezes. Se 10 vezes não forem suficientes, tente 100. Normalmente, morrer uma vez seria o fim. Felizmente, Encrid podia repetir isso quantas vezes fossem necessárias. Capítulo 5. Esgrima ao estilo Valen. Hã? Como você sabia? Eu não sou um profeta. Ao ouvir a resposta de Encrid, Ren sacudiu o inseto de sua bota no chão e falou com confiança. Você colocou isso aí dentro. Eu não fiz isso. Claro. Ren manteve o olhar desconfiado fixo nele. Encrid não se importou com o olhar acusador de Ren. Esse não era o problema em questão. Ele pisoteou o inseto que Ren havia deixado cair. Silenciar. Uma sensação nitidamente desagradável espalhou-se da sola de sua bota. Eca! Cuspiu no chão, Encrid esfregou os restos do inseto na terra e disse: Você pode me ensinar o coração da besta? Hã? Você se lembrou disso? Ren endireitou as botas e se levantou. Isso não é algo fácil de esquecer. Isso não te impediu de afogar as mágoas na bebida, na tentativa de esquecer. Naquela época, ele continuava a ter sonhos recorrentes com a cena de sua cabeça sendo cortada por um machado. A vida parecia insuportável.
Você pode me ensinar, ou não? Você está animado hoje, hein? Ótimo, vamos lá. Ren assentiu com a cabeça. Jashin, você consegue ficar de plantão pela manhã? Eu assumo amanhã. Como precisavam de força para treinar, perder tempo com tarefas como lavar a louça era desnecessário. Claro, sem problema. Jashin, um membro do esquadrão que era sempre alegre e se dava bem com os outros, respondeu. Ele tinha uma personalidade tão tranquila que era difícil entender por que fazia parte dessa unidade. Quando Incrid o conheceu pela primeira vez, presumiu que Jashin fosse algum tipo de mediador dentro do esquadrão. Jashin sacudiu casualmente a poeira dos seus cabelos castanho-avermelhados e saiu da tenda. Ao vê-lo partir, Ren bufou e assoou o nariz. Aquele cara sempre me passa uma má impressão. É verdade que, se Jashin tivesse sido um mediador eficaz, Incrid talvez nunca tivesse entrado para esse esquadrão. Jashin se dava bem com as outras unidades, mas não se dava bem com os membros do quarto esquadrão, com exceção de Incrid. Por algum motivo, Incrid tinha um talento especial para conquistar a confiança de seus companheiros de esquadrão. Se isso se devia ao fato de ele assumir silenciosamente todos os tipos de tarefas ou às suas habilidades medíocres que pareciam destinadas a mantê-lo como um líder de esquadrão de baixa patente, nem mesmo Incrid sabia. Ele simplesmente concluiu que tinha que ser uma das duas. Ren saiu da tenda e Incrid o seguiu. Esse cara me parece estranho. Tem algo nele que não me convence. É melhor manter distância. E você? Incrid apenas formulou a pergunta em pensamento. Será que esse é o mesmo cara que quebrou a mandíbula do seu superior na unidade anterior, dando conselhos sobre manter distância? Ren pode ter sido seu benfeitor, mas para outros, especialmente aqueles de sua antiga unidade, ele era um desastre ambulante. Os membros do primeiro esquadrão lançavam-lhe olhares fulminantes sempre que se cruzavam. Ninguém simpatizaria com alguém que tivesse feito isso com o líder do seu esquadrão. Incrid não contestou. Não mudaria nada. O tempo gasto em discussões seria melhor empregado na prática do coração da besta. Havia muito o que aprender com Ren além dessa técnica. Principalmente porque ele é próximo dos membros do primeiro esquadrão. Isso torna tudo ainda pior. Muito bem, se você diz. Como Incrid não respondeu, Ren parou abruptamente. O que? Líder de esquadrão, você está agindo de forma estranha hoje. Normalmente, você já teria algo a dizer a esta altura. Isso era verdade. Normalmente, ele teria comentado quão ridículo era alguém que quebrou a mandíbula de seu superior dar conselhos. Ou talvez ele tivesse sugerido ignorar Jashin completamente se a amizade não fosse possível. Em vez de incentivá-los a conviver em harmonia, Incrid preferia manter as pessoas separadas para evitar conflitos. Esse era o seu segredo para liderar o caótico e mortal quarto esquadrão. Nada a dizer. Incrid interrompeu a conversa abruptamente. Ren coçou a nuca. Que dia estranho, hein? Eles tomaram o café da manhã e seguiram para uma clareira nos arredores do quartel. O treinamento no campo de batalha pode parecer estranho para alguns, mas para Incrid, era rotina. Quem o conhecia não veria isso como algo incomum. Nem mesmo os transeuntes lhes dirigiam um segundo olhar. E assim, o treinamento Coração da Besta foi retomado. Você andou aprendendo secretamente com alguém? Não que você tivesse tido essa chance. Eu apenas pratiquei o que me ensinaram. Foi só a prática que te trouxe até aqui. Cada experiência de quase morte trouxe uma nova camada de compreensão. Incrid achou mais fácil se concentrar do que antes. Ren olhou para ele com desconfiança, mas acabou dando de ombros. Tudo bem. Se você diz. Líder do time, você tem talento, isso eu admito. Ren reiterou um sentimento que havia expressado no dia anterior. Talento, hein? Isso teria sido bom. Momentos atrás, Incrid falhou novamente em escapar do machado de Ren. A lâmina parou pouco antes de atingir sua garganta. Um simples movimento de pulso teria deixado uma cicatriz profunda em seu pescoço. Essa foi por pouco, Ren deu uma risadinha.
Ele parecia satisfeito com o progresso de Incrid, e seu riso era tingido de satisfação. Incrid também percebeu isso. Que tipo de truque permite que você balance um machado desse jeito? Aquele golpe de machado agora há pouco foi mais rápido do que a estocada que o matou antes. A lâmina do machado se aproximou tão rapidamente que parecia que ia roçar sua pele a qualquer segundo. Embora Incrid não tenha piscado, ele não conseguiu acompanhar seu movimento. Talento. Incrid foi lembrado mais uma vez de como Ren podia ser um sujeito irritante. Ele sempre fora assim. Se o treinamento fosse suficiente, todos seriam mestres espadachins, não é mesmo? Ren riu de coração. Assim como Incrid havia percebido sua satisfação anteriormente, agora ele percebeu que Ren sentia prazer em provocá-lo. Ele era uma figura peculiar. Por outro lado, será que havia alguém nesse grupo que não fosse excêntrico? E se eu treinar mais? Me esforçar mais? Praticar sem parar, até mesmo sem dormir? A pergunta de Incrid surgiu instintivamente. Era um dilema com o qual ele vinha lidando há muito tempo. Se ele não tivesse talento, deveria desistir? Incrid optou por não fazê-lo. Em vez de desistir, ele seguiu em frente. Se os gênios pudessem dar 10 passos de cada vez, ele daria um quarto de passo de cada vez, mas continuaria em frente. Cara, você está muito estranho hoje. Tomou alguma poção da seriedade ou algo assim? Ren deu uma risadinha, pendurando seu machado na alça em sua cintura. Não. Líder de esquadrão. O tom de Ren ficou sério quando ele o chamou. Seus olhares se encontraram. Após um breve silêncio, Ren falou: se você não dormir, você vai morrer. Baque. As palavras de Ren foram seguidas por um tremor em suas bochechas enquanto ele se esforçava para conter o riso antes de cair na gargalhada. Essa foi a resposta dele à pergunta anterior de Incrid sobre praticar sem descanso. Dane-se. Incrid respondeu com um gesto universal de desprezo, erguendo o dedo médio. Ren deu uma risadinha e sugeriu que fossem almoçar. Incrid não implorou para saber mais. Não se consegue encher a barriga com uma só mordida, e ele entendia essa verdade melhor do que ninguém. Após o almoço, ele revisou suas habilidades com a espada. Estocadas, cortes e golpes giratórios, técnicas básicas da esgrima. Após dominar esses fundamentos, ele aprendeu a esgrima mercenária de Valen. Não foi ruim. Ele havia investido muito tempo e dinheiro para aprendê-la, muito mais do que algumas moedas de prata poderiam comprar. Valen, esgrima mercenária. Embora não tenha atingido o nível de um cavaleiro, era renomado entre os mercenários, e a habilidade de Valen com a espada se destacava. Se fosse categorizada, se enquadraria no estilo espada da ilusão. A maneira original como Valen a utilizava era desconhecida, mas Incrid havia incorporado diversas técnicas ao seu repertório. Ele dedicou-se intensamente a dominá-las. Após a morte, cada dia se repetia, mas as lições gravadas no corpo permaneciam. O coração da besta não era prendido com a mente, mas sim enraizado no corpo. Isso significava que o que seu corpo ainda continha permanecia intacto. Ele se esforçou até a exaustão, brandindo sua espada até que a pele calejada de suas palmas, já espessa, se abriu novamente. Os soldados comuns não usavam espadas, as lanças eram suas armas principais. Sua posição como líder de esquadrão lhe conferia o privilégio de empunhar uma espada. E Incrid não tinha intenção alguma de desistir. Ele treinou incansavelmente. Apesar da dor que sentia, ele perseverou. Mesmo com o estômago embrulhado pela comida não digerida, ele persistiu. Ele concentrou todos os seus sentidos nas pontas dos dedos dos pés e das mãos. As técnicas da espada da ilusão giravam em torno do engano. Eles incentivavam o uso de quaisquer meios para enganar um oponente. Algumas das técnicas de esgrima de Valen já haviam se difundido pelo mundo mercenário, por exemplo, fingir uma queda para desferir um golpe surpresa. Se quiser, pode chamar isso de desonroso. Por que as táticas de sobrevivência seriam consideradas vergonhosas? Se alguém afirmasse que os cavaleiros não se rebaixariam a tais táticas, Incrid não contestaria.
Eles tinham seus valores, e ele tinha os seus. A metade do dia destinada ao treinamento passou rapidamente. Suas pernas não tremiam. Se tremessem, o condicionamento físico diário a que ele havia sido submetido teria sido inútil. As pernas de Ingrid eram robustas. Um corpo forte é uma grande vantagem. Ren comentou quando Ingrid retornou. Um mensageiro acabará de chegar. Esta foi a sexta repetição do dia e, olhando para o céu, Ingrid conseguiu estimar a hora. Um corpo treinado por mais de 20 anos, respondeu Ingrid casualmente, voltando para a posição de seu esquadrão. Certifique-se de que esse corpo robusto não acabe virando apenas mais um boneco de treino, brincou Ren antes da batalha, com sua risada ecoando novamente. Você estará de plantão amanhã, acrescentou Jashin, que estava por perto. Um parecia zombar dele, enquanto o outro se mostrava decidido a não assumir a tarefa de cozinhar por 2 dias seguidos. Independentemente do tom, ambos pareciam querer que ele voltasse vivo. Até mais. O sexto dia recomeçou, e Ingrid eliminou inimigos com mais eficiência do que no dia anterior. O primeiro inimigo atacou, mas Ingrid o derrubou e esmagou sua cabeça com a borda do escudo. O segundo caiu após um golpe de finta antes de ser esfaqueado. A habilidade de Valen com a espada, como mercenário, não era de conhecimento geral. Ele a buscou ativamente e pagou para prendê-la. A ponta vacilante de sua espada tornou-se uma miragem, obscurecendo o foco de seu inimigo. Seus esforços deram frutos. Ele sentiu a satisfação do crescimento, uma plenitude que lhe preenchia o peito. Mesmo com as repetições, seu progresso não foi insignificante. Apesar de sua morte e ressurreição, Ingrid não desperdiçou um único dia. Muito pelo contrário, ele lutou com mais ferocidade, se envolveu ainda mais e aprimorou seu foco. Ele vivia com anseio e esperança fervorosa, jamais deixando as oportunidades escaparem. E assim, Ingrid lutou, abatendo inimigos, golpeando e derrubando-os. A repetição das batalhas lhe proporcionou novas experiências. O coração da besta. Ele começou a perceber o que antes lhe era invisível. Por fim, ele chegou ao momento em que Bel caiu. Lutando diariamente no mesmo local, ele sempre via Bel cair. Ele não podia recuar ou mudar de lugar à vontade. Atravessar as linhas de frente de forma imprudente era praticamente suicídio, não era tarefa fácil alterar a própria posição no campo de batalha. Não estou nesse nível. Ingrid conhecia-se bem a si mesmo. Embora tivesse adquirido confiança, ele não era capaz de se infiltrar nas fileiras inimigas ou de tentar manobras arriscadas. Ele ainda não conseguia prever a trajetória das flechas de um arqueiro experiente. Baque! A cabeça de Bel explodiu mais uma vez. Caramba! Ele estava decidido a salvá-lo desta vez, mas falhou novamente. Imediatamente, Ingrid se abaixou. Uma flecha cortou o ar como se estivesse predestinada, seu som penetrante ecoando em seus ouvidos. Seus movimentos eram quase instintivos, como se ele os tivesse previsto. Você está lúcido hoje, não é? Ren comentou enquanto se aproximava. Vá cortar a garganta daquele arqueiro. Já estava nos planos. Mantenha-se atento. Ren partiu, deixando Ingrid para enfrentar outro inimigo. Dessa vez, um soldado lhe lançou uma lança. Ingrid falhou novamente. Ele se esquivou de um golpe de porrete vindo de trás, mas foi atingido por um machado de arremesso vindo de outra direção. Foi irritante. O dia amanheceu pela 7ª vez. Coloquei um inseto na sua bota. Ingrid disse a Ren. Você está louco? Não, não estou. Manter a calma em situações assim, essa é a essência da coisa, não é? Ensine-me. Quando o dia recomeçou, Ren piscou e concordou. Ingrid treinou, praticou e empunhou sua espada. Dessa vez, ele não tentou salvar Bel. Para salvá-lo, ele precisava prever a trajetória das flechas. Se não conseguisse, teria que contar com a sorte. Como Ren conseguiu desviar daquelas flechas? Com essa questão em mente, Ingrid moveu o corpo. Outro golpe levou à sua morte.
Eu mostrarei misericórdia. Ele murmurou amargamente. Aquela misericórdia maldita. E assim ele morreu. Através do 8º, 9º, 10º, 11º, 12º. Após mais de 100 mortes, Encrid continuou a repetir o dia, sempre começando com a sua própria morte. Capítulo 6. Seu aperto deveria ter sido rompido. Mais um dia como qualquer outro. Encrid aproveitou cada um daqueles dias de forma significativa. Nenhum dia foi desperdiçado. Sou um homem comum. Em termos de esgrima, ele não podia ser chamado de gênio, nem mesmo de prodígio. Ele certamente não era um gênio. Após a 8ª falha, Encrid refletiu. Tentei terminar uma refeição com apenas uma estocada de garfo. Ele estava longe de ser um gênio, um prodígio ou mesmo uma pessoa excepcional. Encrid dividiu seu trabalho. Vou dar passos pela metade. Não houve um momento sequer de tédio. Os dias se repetiam e, ao mesmo tempo, sua habilidade crescia. Era como uma droga. Encrid achou essa situação extremamente agradável. Há muitas coisas boas. Acima de tudo, a melhor parte era que ele podia vivenciar constantemente combates reais. Além disso, foi uma experiência marcante, adquirida ao custo de sua vida. Encrid soube aproveitar isso ao máximo e, até pisar no campo de batalha, fez questão de viver cada dia intensamente. Ele treinou o coração da fera. Ele aprendeu um novo estilo de esgrima. A repetição do tempo fez com que ele memorizasse os eventos que aconteciam ao seu redor. Um bom exemplo disso era a cena de jogos de azar nos alojamentos adjacentes durante o café da manhã. Droga! Você trapaceou, não foi? Traiu? Você só deu azar, seu desgraçado. Era uma cena matinal familiar. Não foi trapaça. Depois de vê-la várias vezes, Encrid soube. Os dados sempre paravam nos mesmos números, e ele tinha plena consciência disso. Ele passou por ali, aproveitando mais um dia. Repetindo. As batalhas intermináveis ampliaram a compreensão de Encrid. Para ser preciso, o tempo para pensar fez com que sua mente se expandisse. Não preciso ver as flechas para salvar Bel. Isso é algo que um mercenário de elite faria. Encrid se rendeu sem hesitar e, com isso, conseguiu salvar Bel. Dengue! Bastava conseguir um escudo mais resistente. A flecha alojou-se no escudo redondo. Por mais habilidoso que fosse o arqueiro, era impossível perfurar o crânio do soldado escondido atrás do escudo. De onde você surgiu? Bel, que havia caído, perguntou com os olhos arregalados. Quando você vai parar de rolar no chão? Levante-se logo. Encrid enxugou o suor da testa com as costas da mão e deu um chute na bunda de Bel. Bel, que teve as nádegas apalpadas, dirigiu-se mais uma vez para o campo de batalha. Se eu o salvar aqui, verei seu rosto amanhã. Ele não sabia. Ele simplesmente estava fazendo disso seu primeiro gol. O pequeno objetivo que Encrid havia estabelecido era agitar o campo de batalha e salvar Bel. Ele conseguiu isso no 25º dia. Nossa! A madre do mosteiro está aqui. Quando tiver tempo, salve-me também, em vez de perder tempo com os outros tolos. Ren surgiu de repente por trás e falou um monte de bobagens, como sempre. Sempre que Bel era salvo, Ren soltava comentários absurdos. Encrid tocava junto com ele todas as vezes. Mãe se referia à freira responsável pelo mosteiro. Você está excomungado. Você é repugnante. Os mosteiros não aceitam ninguém que não seja crente. Excomunhão significa ser expulso do mosteiro. Era uma piada de nível bastante elevado entre Encrid e Ren. Que mundo imundo que discrimina pela aparência! Ah! Ren, como sempre, não recuou e fugiu. Encrid sabia que ia capturar aquele sujeito de olhos de águia, mesmo sem que lhe dissessem nada. E, no entanto, apesar de repetir o ataque cerca de 50 vezes, Encrid não conseguiu derrotar os soldados inimigos que perfuravam sua armadura.
Embora por acaso tivesse bloqueado vários ataques, sempre havia aqueles que vinham pela lateral com martelos, e seu crânio era esmagado. Não há tempo a perder. Falou aquele que esmagou o crânio de Encrid. Encrid nem sequer sabia como aquilo tinha acontecido. Sua visão repentinamente girou e o chão veio ao seu encontro. Ele não tinha forças nem para balançar a cabeça negativamente. Ele apenas sentiu o líquido pegajoso escorrendo pelo rosto. Ao recobrar os sentidos, percebeu que havia deixado cair sua espada e estava ajoelhado. Deve doer. Vou ter misericórdia. A lâmina perfurou rapidamente seu pescoço, e Encrid teve que se contorcer de dor. A lâmina afundou em seu pescoço. A dor, algo com que ele não conseguia se acostumar, espalhou-se por todo o seu corpo. A dor causada pela barra de ferro quente perfurando seu pescoço devastou seu cérebro. Ao morrer, Encrid piscou. O mundo ficou vermelho por causa do sangue que entrou em seus olhos. Para além daquela visão vermelha, ele conseguia ver os olhos vermelhos de um soldado inimigo segurando uma espada através da viseira do capacete. Não era literalmente vermelho, mas era assim que parecia naquele momento. Um tênue lampejo de prazer brilhou nos olhos do inimigo. Ele havia morrido tantas vezes que conseguia perceber os mínimos detalhes. Isso foi graças ao coração da besta. Aquele pervertido. Sua intenção não era ter misericórdia. Ele matava pela emoção que isso lhe proporcionava. O inimigo sempre enfiava a lâmina no pescoço lentamente, saboreando o último suspiro que escapava da vítima. Talvez nem sequer tivesse consciência de que aquilo o excitava. Encrid manteve a compostura, mesmo tendo percebido isso. Tendo encarado a morte inúmeras vezes, a coragem naturalmente se instalou em seu coração. Era simplesmente assim. E então? Onde você se refugiou para um encontro secreto? No 86º dia, Ren falou de repente. Encrid franziu a testa ao ouvir as palavras de Ren. Que tipo de absurdo era esse? O que? O coração de uma fera. Você aprendeu isso comigo, não é? Mas você não teria conseguido treinar assim sozinho. A lâmina do machado parou a apenas um dedo de distância do seu olho. Se tivesse sido um pouco mais perto, a onda de choque por si só teria danificado sua córnea. Graças a isso, a visão de Encrid ficou obstruída pela lâmina afiada do machado, deixando visível apenas metade do rosto de Ren. Mesmo nessa situação, a respiração de Encrid permaneceu calma. Era a força concedida pelo coração de uma fera. A coragem que lhe permitiu suportar a dor que estava por vir. Encrid fitou os olhos de Ren, que estavam cheios de questionamentos, além da lâmina do machado, e refletiu. Isso também poderia acontecer. Através da repetição dos dias, o coração de uma fera foi treinado, e agora, da perspectiva de quem o treinou, isso pode parecer absurdo. Ele só percebeu isso agora porque Ren sempre foi do tipo que falava sem pensar. Ren falava muita bobagem, mas quando o assunto era o coração de uma fera, a história era outra. Era algo que o próprio Encrid havia ensinado. Encrid não deu desculpas. Não havia necessidade. Após refletir sobre o assunto durante todo o dia, ele concluiu que conseguiria lidar com a situação no dia seguinte, que recomeçava. Baque. Ren recuou o machado. A visão de Encrid clareou. Seu rosto não tinha um único arranhão. Ren manuseava o pesado machado como se fosse sua própria mão. Ele coçou a cabeça com a ponta do cabo do machado. Não entendi. Gostaria de saber se você aprendeu com outra pessoa, não apenas comigo. Mesmo enquanto dizia isso, seu rosto demonstrava que ele não tinha certeza se fazia sentido. Encrid era o líder do esquadrão, e aquele maldito esquadrão nunca obedecia a menos que ele estivesse por perto. Ele nunca mais saiu do esquadrão depois de aprender com Ren a arte de ser um verdadeiro monstro. Portanto, mesmo que ele quisesse aprender com outra pessoa, não havia tempo para isso. Ren estivera assistindo Encrid durante todo esse tempo. Talvez, se ele estivesse de guarda e aprendendo secretamente, fizesse sentido, mas isso também seria igualmente irracional. Ren não sabia, mas, de alguma forma,
sentia que havia uma certa aspereza em suas palavras. Encarei a morte mais de 80 vezes, respondeu Incrid asperamente, pensativo. Ele sabia que não conseguiria ensinar a Ren o coração da besta. Não houve resposta que pudesse solucionar completamente a questão levantada por aquele bárbaro. Não posso simplesmente dizer que a cada vez que o dia de hoje se repete, aprendo com o próprio Ren e melhoro enquanto morro no processo. Mas a questão poderia ser ignorada. Ren não era do tipo que insistia para obter respostas. De fato, foi esse o caso. Não houve perda de tempo. Muito bem, digamos que isso seja verdade. Às vezes, até a deusa da fortuna deixa cair uma moeda ou duas sem se dar conta. Um ditado comum entre soldados que sobreviveram por algum acaso. Mas será que isso se aplica ao aprender um truque como este? Talvez não. Mas não importava se Ren deixasse passar. Graças a isso, está mais divertido do que antes. Suas habilidades melhoraram. O que você tem feito em segredo? Fazer coisas que doem tanto que eu poderia morrer. Incrid não estava mentindo. Sim, um homem precisa de alguns segredos. É isso que o torna um homem. Eu sei disso. Ren nem se importou com isso. Ele simplesmente disse o que precisava dizer e pegou seu machado novamente. Mais uma rodada. Ren, com o machado na mão, perguntou. Incrid empunhou silenciosamente sua espada. Se seu primeiro objetivo era salvar o soldado Bel que havia caído, seu segundo e último objetivo era matar aquele pervertido desgraçado que sentia prazer em cada vida que tirava. Os preparativos para isso já estavam em andamento. Assim chegou o 113º dia da batalha. Chegou o dia da partida deles. Incrid tensionou os músculos, puxando o braço para trás. Ele esticou a perna esquerda para frente, tentando pisar no pé de Ren. Ren, ágil como sempre, retirou o pé, e vendo isso, Incrid girou o corpo em torno do pé esquerdo firme no chão e desferiu um golpe com toda a sua força. O chute foi uma finta. Foi uma manobra destinada a fazer com que Ren recuasse. Incrid flexionou os músculos, golpeando com a espada. Naquele breve instante, Incrid viu o braço de Ren girar como um chicote. Era uma cena tão surreal que até o machado em sua mão parecia se entortar. Clang! Aconteceu num instante. A lâmina do machado entortou e disparou para cima como um relâmpago. E atingiu a espada que Incrid empunhava. A espada voou para cima. A espada escorregou da mão de Incrid, voando para cima, girando no ar antes de cair com um baque seco no chão. O som era da lâmina atingindo uma rocha incrustada no chão. Incrid viu a espada rolar pelo chão. Vamos ver. Ren aproximou-se imediatamente e agarrou o pulso de Incrid. O choque de perder a espada fez sua mão tremer. Ren olhou para a própria mão, estalou a língua e falou. Isso deveria ter feito você sangrar. O que? Se você vai brandir um machado desse jeito, pelo menos deveria controlar a força que usa. Que absurdo é esse? Aquele golpe não foi ruim, mas também não foi perfeito. Não sei explicar direito, mas deveria ter rasgado sua empunhadura. Você não deveria ter perdido a espada. Quer dizer que eu nunca devo desembainhar minha espada, mesmo que eu morra. Incrid elevou a voz enquanto Ren segurava sua mão direita. Ele já tinha ouvido isso muitas vezes de seu instrutor de esgrima. Contar os dias que passam é uma tarefa difícil. Incrid memorizou isso fazendo pequenas alterações no início de cada dia. Como ele sempre teve boa memória, isso o ajudou muito na esgrima. Até agora, isso não tinha ajudado muito. Mas agora, isso ajudou. Principalmente quando se lembrava dos ensinamentos de seus instrutores. Ele falou tendo essa lembrança em mente. Isso é um absurdo. Se precisar, eu até arremesso a espada na cara do meu oponente. Isso é. Ah, vamos simplificar. Qual era o seu alvo com aquela estocada anterior? Incrid não pôde responder de imediato. Essa investida foi o seu trunfo.
Era uma técnica que ele havia roubado depois de ser esfaqueado no pescoço mais de 100 vezes por inimigos. Ele havia roubado e imitado tudo, da postura à posição dos pés, à transferência de peso ao empunhar a espada, ao movimento dos músculos, à direção dos dedos dos pés e até mesmo a maneira como as mãos seguravam a espada. Aquele último golpe, à primeira vista, pareceu normal, mas aquele é difícil de explicar. Veja só! Ren baixou o machado e desenhou um grande círculo na terra. Era aproximadamente do tamanho de uma cabeça humana. Digamos que nosso alvo esteja em algum lugar por aqui. Dito isso, Ren girou o machado em torno do círculo e marcou um ponto com um toque. Mas na verdade, você está indo para cá. A princípio, Encrid não entendeu o que Ren estava dizendo. Mas, de alguma forma, graças ao tempo que passou aprendendo esgrima, apesar da explicação confusa, ele entendeu instantaneamente, como se fosse um picles azedo envolto em uma fruta doce. Ponto-alvo. O que estava oculto na investida que ele fez anteriormente? Ele queria ser elogiado por ter se saído bem? Ele queria admitir que tinha algum talento, mesmo que mínimo, para imitar? Qual era o objetivo? Para que serve uma espada? Cortar e perfurar é uma arma para matar. Dentre essas técnicas, a de estocada é a básica para atingir um ponto específico. Especialmente na esgrima. Existem cavaleiros especializados em usar lâminas finas para perfurar as aberturas da armadura. Eu realmente não consigo mais explicar. Achei que você obviamente desviaria ou bloquearia, então soltei a espada com facilidade. Mas aquele golpe anterior tinha que ser perfeito. Tinha que dizer, vou te perfurar. Você não pode desviar. Precisava ficar bem claro. Após dizer isso, Ren pareceu refletir se havia se explicado bem. Sendo o tipo de pessoa que faz as coisas no seu próprio ritmo, explicar as coisas não era o seu forte. Mas se a outra pessoa entendesse, até mesmo o latido de um cachorro poderia ser uma ótima explicação. Para Encrid, foi uma ótima explicação. Porque minha espada carecia de certeza. O ataque anterior tinha sido um golpe mercenário de segunda categoria. No 23º dia, Encrid percebeu isso. E no 124º dia, o golpe de machado fulminante de Ren rompeu as garras de Encrid. Não foi apenas rasgado, explodiu. O sangue escorria de sua mão. Ao ver isso, Encrid sorriu. Porque ele havia alcançado o que desejava. Você está completamente louco agora? Não sabe que a coisa mais perigosa no campo de batalha é um aliado insano? Não. Por que você continua rindo? Ao ver aquilo, Ren demonstrou raros sinais de pânico, mas Encrid não conseguiu conter o riso. Droga, pare de rir. Você é mesmo um maluco, hein? Ao ver isso, Ren falou. Era o 124º hoje. Capítulo 7. Era um trigêmeo. Incapaz de continuar rindo por mais tempo, Encrid logo parou de sorrir. Ao ver isso, Ren agarrou o pulso de Encrid e rapidamente o enfaixou. Fique atrás de mim hoje. Com a mão desse jeito, você morreria num instante. Se o comandante do pelotão descobrir que isso aconteceu durante o treino, ele vai ficar furioso. Estou bem. Tudo bem? O que você quer dizer com tudo bem? Com esta mão, você vai morrer no campo de batalha. Está planejando se suicidar em segredo? Se for o caso, não vou impedi-lo. Não foi uma afirmação descabida. Com uma mão dessas, alguém poderia facilmente morrer no campo de batalha. No entanto, isso não representou um grande problema para Encrid. Se ele morresse de novo, seria o fim. E então, amanheceria o 125º dia. Mas não é nada entediante. Ele poderia pôr fim à repetição de hoje. Encrid não havia treinado apenas esgrima nos últimos dias. Ao repetir o dia pela 124ª vez, ele também encontrou maneiras de navegar pelo hoje. Costuma-se dizer que quando um soldado comum sobrevive à primeira batalha, é por sorte, ele simplesmente pegou uma moeda deixada cair pela deusa da fortuna. Se alguém não possui um talento excepcional, a sorte costuma ser um fator crucial para a sobrevivência.
Nos cálculos de Incrid, para não morrer, era preciso ter sorte pelo menos algumas vezes. Mas não posso depender apenas da sorte. Incrid não precisava fazer isso. Ele sabia o que estava acontecendo no campo de batalha, especialmente as coisas ao seu redor. Portanto, ele poderia se preparar e antecipar. Hoje, dia 124, Incrid morreu novamente devido a uma facada no pescoço. Suas palmas estavam em tal estado que ele não conseguia nem mesmo aparar os golpes com a espada adequadamente. Ainda assim, ele não queria perder nem um único dia, então enfrentou o ímpeto do inimigo e suportou a dor. Ele conseguiu. Vai doer. Mas terei misericórdia. Enquanto o inimigo falava, Incrid suportava a dor aguda da lâmina em sua garganta. Algo ficou preso em sua língua e, antes de morrer, ele cuspiu um molar quebrado. A dor era causada por ele ter cerrado os dentes com muita força. Sim. Não era algo entediante. Ele aproveitou o dia repetidamente de forma significativa, e por isso foi até um pouco agradável. Mas, não importa como se tente justificar isso. Eu não quero morrer. Não há a menor possibilidade de morrer ser agradável. Principalmente porque ele teve que morrer pelas mãos de um pervertido que sentia prazer em infligir dor aos outros. Se ele pudesse acabar com isso, ele acabaria. No momento em que percebeu que estava preso em mais um dia repetido, Incrid tomou essa decisão. E então? Clang! 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 Chegou a manhã do dia 125. Asterisco, asterisco, asterisco. Incrid levantou-se da cama, pegou os sapatos de Ren e os tirou. O que você está fazendo? Aquelas são minhas. Eu sei. Elas têm um cheiro horrível. Se eu as atirar no inimigo, só o cheiro já vai derrubar 50 deles. Por que você está sendo tão irritante a essa hora? Teve um sonho bom ou algo assim? Um inseto caiu da bota de Ren. Incrid esmagou-o com o pé. Eu o vi entrando esta manhã. Oh, obrigado. Ren deu uma risadinha e ajeitou as botas. Com Ren atrás dele, Incrid puxou a aba da tenda e saiu. O amanhecer acabará de despontar, e a visão do azul da manhã se misturando com o amarelo da luz do sol era visível. Os sentinelas ocupados estavam muito entretidos mexendo suas panelas. Os soldados recém-acordados esfregaram os olhos, resmungando ou começando a trabalhar em silêncio. Pare de bater nisso. Vou quebrar seu crânio. Quem bebeu até dormir ontem? Veio do quartel dos fundos. Cale a boca. Se te pegarem bebendo, você será disciplinado. Cala a sua boca. Era uma conversa entre os sentinelas e alguns soldados que haviam bebido demais na noite anterior. Ao ouvir isso, Incrid virou ligeiramente a cabeça para olhar o rosto do soldado bêbado. Era o chefe de esquadrão de outra unidade, e o cara tinha uma boa mãe. No 66º dia, para se lembrar daquele dia, Incrid conversou com ele e fingiu ser amigável sem motivo aparente. Você não está de plantão pela manhã. Faça você mesmo. Ao olhar para trás, Incrid disse subitamente a Ren. Por que eu? Você deveria fazer isso pelo menos uma vez. Eu já fiz isso mais de 5 vezes por você. Você está contabilizando esse tipo de coisa? Sim, só seu. Por que só o meu? Porque você é irritante. Ao longo de 125 dias, Incrid não conseguiu sequer arranhar Ren uma vez. Mas não havia ressentimento. Se houve algum sentimento, foi apenas gratidão. De qualquer forma, Ren faria isso. Deixar Ren assumir as tarefas da manhã foi o padrão que apresentou a maior probabilidade de sucesso e as melhores condições para começar o dia nos dias repetidos. Muito bem, dane-se. Eu farei isso. Após movimentar o corpo vigorosamente para se aquecer, ele não sentiu o frio do ar da manhã. Enquanto contorcia o corpo para um lado e para o outro, Incrid permaneceu em frente ao quartel. Um a um, os soldados começaram a sair. O primeiro foi Jashin, um membro diligente da equipe. Ele acenou brevemente com a cabeça quando seus olhares se encontraram. Incrid respondeu com um leve aceno de cabeça.
Vários outros seguiram o exemplo. Encrid, semicerrando os olhos ao sair por último, flagrou um soldado com os olhos semicerrados. Olhos grandes. 1. Apelido Olhos Grandes, nome verdadeiro Chrysoman. Um membro bonito do esquadrão. Apesar de ser chamado de tolo, ele era um dos membros do esquadrão, embora ainda fosse o único com habilidade de combate abaixo da média. Para ser mais preciso, ele seria massacrado se lutasse contra Encrid. Suspiro. Por quê? Acordar cedo é uma tortura para funcionários de alto escalão como eu. Crais sorriu, o rosto ainda livre do sono, com a mesma aparência jovial de sempre. Ele tinha uma aparência atraente que poderia chamar a atenção de quem se interessa por homens. Traga-me algumas coisas. Crais inclinou a cabeça, confuso, ao ouvir o pedido de Encrid. Era incomum Encrid pedir algo assim. Você queria aprender algo novo? Ou é álcool? Mas nada de mulheres. Não posso trazer nenhuma agora. Crais era o fornecedor do mercado negro do esquadrão, capaz de conseguir praticamente qualquer coisa. Você acha que estou procurando uma mulher? Não. Então, do que você precisa? 5 facas de arremesso, couro tratado com óleo, uma agulha grande, luvas de couro de veado e, por fim, cerca de 10 flores brancas e um punhado de alumem. Ao mencionar o couro, Encrid estimou aproximadamente seu tamanho com as mãos. Era grande o suficiente para envolver o torso de um homem adulto. Não sei o que você está planejando com tudo isso. Você não consegue obtê-los? Crais olhou para Encrid por um instante antes de assentir com a cabeça. Não há nada que eu não consiga. Mas, mesmo sendo líder de esquadrão, não será de graça. Você sabe disso, não é? Quanto? 17 de prata. Que golpe! As 5 facas de arremesso custariam 1 ou 2 moedas de prata em uma forja. É claro que, se o preço do ferro estivesse alto, poderia ultrapassar 3 moedas, mas, geralmente, era esse o caso. Além disso, Crais não traria itens feitos inteiramente de aço. Mesmo assim, pelo menos ele conseguiria algumas facas utilizáveis. Quanto ao couro, o preço depende da qualidade, mas ele não traria materiais de primeira linha de oficinas famosas. A única parte que custaria mais prata aqui seriam as agulhas e as luvas de couro de veado. Com certeza, são necessárias pelo menos 3 moedas de prata, não importa o quanto você negocie. A flor branca em forma de cavalo? Bem, você pode consegui-la por apenas alguns centavos se for até a vila. Quanto ao alumem, se houver uma oficina de couro por perto, você pode consegui-lo sem gastar muito. Encrid tinha conhecimento nessas áreas, mas não contestou. Em primeiro lugar, o primeiro motivo era que eles estavam dentro da unidade, o que significava que era algo difícil de conseguir a menos que você fosse Crais. O segundo motivo foi o preço um tanto ambíguo de 17 pratas, que provavelmente era o valor ideal que Crais havia estabelecido. Havia outro motivo. Você acha que eu consigo fazer isso logo depois do café da manhã? Você está me dizendo para pular o café da manhã. Você não tem se alimentado bem mesmo. É verdade, mas, suponho que o líder do esquadrão não tenha o suficiente, certo? Crais formou um círculo com o polegar e o indicador. Agora não. Embora tivesse economizado seu salário, ele o gastou todo recentemente em uma espada nova. Agora, ele estava falido. Assim que a batalha terminasse, ele receberia seu pagamento, mas se o pedisse agora, seria tratado como um desertor. Isto é problemático. Ao ouvir as palavras de Crais, Encrid sorriu. Era o tipo de calma que só alguém com forte fé em sua posição poderia demonstrar. Me empreste 5 coroas. Crais geralmente não confiava facilmente nas pessoas. Mas com Encrid, a história foi diferente. Afinal, ele é o líder do esquadrão. Encrid nunca fora do tipo que fazia alguma tolice e, acima de tudo, fora ele quem salvara sua vida. Crais tirou 5 coroas e entregou-as a ele. Encrid, girando as moedas tilintantes em sua mão, dirigiu-se diretamente ao quartel próximo. Lá dentro, ele encontrou alguns homens já jogando, preparando o jogo logo cedo pela manhã.
Eles eram o tipo de soldados que preferiam jogar a fazer a vigília noturna ou dormir. Ao verem Ingrid, seus olhos surpresos rapidamente se transformaram em perguntas ao reconhecerem seu rosto. Ei, esse não é o líder do 44º Esquadrão. Você acordou cedo, né? Ao ver isso, Kryce ficou impressionado. Ele não gostava de jogos de azar. Ele detestava a ideia de perder dinheiro arduamente ganho por causa do acaso, mas, mais do que isso, detestava a ideia de depender da sorte para conseguir alguma coisa. Se você perdesse, o dinheiro que você havia trabalhado para ganhar desapareceria num instante. Ele achava que jogos de azar eram coisa para gente que não sabia o que estava fazendo. Mas Ingrid estava se juntando a eles. Posso participar também? Aqui. Era o vigia noturno do quartel ao lado. Ele olhou em volta rapidamente e depois assentiu com a cabeça em concordância. Claro. Sempre havia lugar para um otário à mesa. Enquanto Ingrid se agachava para se sentar, Kryce agarrou sua manga. Você vai jogar fora minhas 5 coroas? Os olhos de Kryce ainda estavam um pouco embaçados, mas estavam nítidos enquanto ele olhava para Ingrid. Ele deve ter feito muitas mulheres chorarem. Ingrid pensou consigo mesmo e afastou o pulso de Kryce. Se você me emprestou, agora o dinheiro é meu. Dito isso, Ingrid tomou seu lugar à mesa. Os jogadores mudaram de posição para abrir espaço. Você sabe jogar dados? Um soldado, que estava jogando dados feitos de ossos de porco em um barril de madeira, perguntou. Se sair o mesmo número, você ganha o dobro. Aposte em números maiores ou menores e você ganha o que apostou. Certo. Ingrid olhou por cima dos ombros deles, já tendo visto aquele jogo centenas de vezes. Ele sabia disso muito bem. Havia 3 dados. O total foi 18. Então ele só precisava ligar para um número maior ou menor que 9. A pessoa sentada no centro era o vendedor. Ingrid lançava os dados enquanto os outros faziam suas apostas. Vamos começar a primeira rodada. Foi uma partida rápida para passar o tempo antes do café da manhã. Os riscos não eram altos. A aposta mínima era de 5 coroas e a máxima, de 2 moedas de prata. Ingrid colocou 5 coroas sobre a mesa. Mais baixo. Mais alto. Mais baixo. Mais baixo. Mais alto. Mais alto. Mais baixo. Em menos de 10 minutos, a mão de Ingrid já segurava 2 moedas de prata. O encanto dos jogos de dados está na velocidade. Foi um jogo rápido e dinâmico, com muita energia, onde as apostas aconteciam em profusão. Eles jogavam dessa maneira. A princípio, Ingrid apenas prestava atenção aos números que apareciam, curioso para ver se os dados sempre rolariam da mesma maneira. Apesar de o dia se repetir, as coisas ao seu redor mudavam sutilmente, então ele se perguntou se os dados eram diferentes a cada vez. Mas ele sabia que não devia. Os números dos dados eram sempre os mesmos. Parece que a deusa da fortuna deve ter beijado os dados hoje. Enquanto Ingrid segurava mais de 10 moedas de prata, o soldado negociante disse: Isso não é trapaça. Normalmente, outro soldado se manifestaria, mas o traficante falou por si mesmo. Traição? Que nada, hoje estou com sorte. É como se a deusa estivesse sussurrando no meu ouvido. Ingrid ignorou os olhares desconfiados. Eles não conseguiram dizer nada. Os dados foram lançados pelo croupier. Mesmo que tenha havido alguma trapaça envolvida, foi difícil denunciá-la. A essa altura, Ingrid já havia começado a apostar junto com eles, influenciando sutilmente o jogo a seu favor. Trapaça? Quem está jogando os dados é você. Você está murmurando algum tipo de encantamento? Não duvidaria disso. Normalmente, você continuaria jogando depois de ganhar muito. Não para só porque deu azar. Um soldado que havia ganho algum dinheiro em Ingrid deu uma risadinha. O croupier, tendo compreendido a situação, continuou jogando por mais algumas rodadas antes de encerrar a partida. Última rodada. Nosso tempo acabou. Logo,
estava quase na hora do café da manhã. Asterisco, asterisco, asterisco. Encrid girou as 10 moedas de prata que tinha na mão. Ele começou com 5 coroas e agora pegou todo o dinheiro daqueles caras. Foi divertido. É a última rodada, então que tal apostarmos tudo com as 10 moedas de prata e irmos embora? Quero limpar tudo e sair. A aposta máxima era geralmente de 5 moedas de prata. O negociante franziu a testa, pensando que não havia motivo para aceitar a oferta de Encrid, dado seu alto índice de sucesso naquele dia. Então vamos igualar o valor e encerrar o assunto. Antes que o negociante pudesse responder, Encrid falou novamente. Qual era a probabilidade de 3 dados mostrarem o mesmo valor? O soldado que lançava os dados nunca tinha visto aquilo acontecer em toda a sua vida. Era algo que ele só tinha ouvido falar em histórias. Portanto, o comentário de Encrid foi uma piada, insinuando que ele perderia as moedas de prata e iria embora. Pelo menos foi essa a impressão que ele teve. O croupier lançou os dados com um estrondo alto, certificando-se de não correr o risco de nenhum imprevisto. Vamos ver. Com um sorriso cheio de expectativa, o croupier abriu o recipiente de dados. Que diabos! Parece que a deusa da fortuna está mesmo do seu lado. Sério, isso é real mesmo? Todos, exceto Encrid, ficaram chocados. Os dados deram todos o número 3. Era um trigêmeo. Capítulo 8. Cobra, álcool, flores, faca. A razão mais superficial é não querer morrer mais. Encrid sentiu um tipo diferente de medo ao repetir hoje. Era o medo de se acomodar, o medo de que, se isso acontecesse, uma oportunidade como aquela jamais se repetiria. Esse era o medo de Encrid. Era isso que eu queria. Conformar-se com o presente era viver uma vida de estagnação. Uma vida onde não se podia seguir em frente. Ter esperança no amanhã era um instinto humano natural. Afinal, Encrid fora alguém que sonhava com um amanhã melhor, apesar de sua falta de talento. E havia uma razão razoável e sólida para isso. Aprendi tudo o que precisava. Por mais que ele treinasse aqui, havia pouco a ganhar. Se esse for o caso, então deve ser hora de seguir em frente rumo ao amanhã. O que acontece se eu sobreviver? Isso significa que o dia de hoje termina? Ele já havia refletido sobre isso inúmeras vezes. Resumindo, ele não sabia. Ele não sabia o que aconteceria depois de sobreviver. Se eu puder seguir em frente. Então, vamos em frente. Ele viveu sua vida dessa maneira. Acima de tudo, Encrid precisava de convicção. Será que ele realmente conseguiria enxergar o amanhã depois de repetir o hoje? Ele não sabia. Portanto, ele contestou isso. A mentalidade de um desafiante fazia parte do seu dia a dia. Hoje será um dia longo. Ele precisaria usar tudo o que havia construído até então. Como você fez isso? Sorte. Isso é algo que se pode simplesmente chamar de sorte. Assim que saíram da tenda, Krais perguntou, com os olhos arregalados, ainda mais do que o normal. O croupier, que havia lançado os dados, estava atordoado. Mas, em vez de causar alvoroço, ele não questionou. Foi a própria mão dele que lançou os dados. Graças a isso, Encrid conseguiu se levantar calmamente e ir embora. Não havia motivo para sentir culpa. Ele nunca havia trapaceado. Ele simplesmente sabia todos os números que os dados iriam mostrar, como se estivesse imitando um oráculo. Vou te pagar uma cerveja na vila mais tarde. Um soldado, que havia obtido um bom lucro graças a Encrid, deu-lhe um tapinha no ombro ao passar. Na verdade, é pura sorte. Eu não sou bom em jogos de azar. Quando Encrid se virou para andar, Krais o seguiu rapidamente. Se não ter talento para isso significa que não há nada a fazer, então todas as pessoas talentosas devem ser enterradas em coroas. Às vezes a sorte simplesmente acontece. Se você tiver essa sorte 2 vezes, seus bolsos não ficarão apenas cheios, eles explodirão. Enquanto caminhavam, Encrid entregou a Krais 17 moedas de prata. Trim.
O tilintar das moedas de prata fez com que Krais as guardasse rapidamente no bolso. Krais pegou as moedas com uma expressão indiferente, como quem diz: bem, isso não é da minha conta. Então, de repente, ele olhou fixamente para Ingrid e revirou os grandes olhos. Eu descobri. Descobriu o quê? Ingrid perguntou com um olhar. Krais sorriu amplamente e continuou. Você está tentando seduzir o comandante que chega amanhã, não é? É por isso que quer flores? Embora rosas ou lisentus teriam sido melhores do que flores brancas. Deixando as apostas de lado, as coisas que Ingrid lhe pedirá para conseguir eram bastante peculiares. Você acha que isso vai funcionar? O que se passa na cabeça desse cara? Corriam rumores de que a nova comandante do batalhão, que chegaria amanhã, seria uma mulher. Certo, eles tinham dito que uma mulher viria. Mas você acha que dar um buquê de flores a faria se apaixonar por ele? Isso não funcionaria nem com uma moça do interior. É claro que, se alguém com o rosto de Krais estivesse envolvido, talvez sim, mas... Não, provavelmente ainda não funcionaria. Seria uma aposta arriscada. Na melhor das hipóteses, ele não teria prejuízo, e na pior, isso poderia levar a uma execução imediata por insultar a autoridade. O líder do esquadrão também tem um rosto bastante agradável. Você faz todo tipo de pergunta quando eu peço alguma coisa? Se ele não corresse para encontrar as coisas de que precisava, não conseguiria pegá-las a tempo do almoço. Olhando para Krais, Ingrid silenciosamente lhe deu o sinal. Krais assentiu com a cabeça e se virou, sabendo exatamente o que precisava ser feito. Ele teria que se mexer rapidamente. Ingrid também precisaria se mover rapidamente, dependendo de quanto tempo Krais levasse para reunir os itens. Agora, era hora de descansar. Ingrid tomou o café da manhã sem pressa. A refeição consistia em uma sopa feita com cevada e trigo moídos, pão duro e carne seca. A carne só chegava uma vez a cada 3 dias. Felizmente, hoje foi um desses dias. Caso contrário, ele não teria visto carne alguma por dias nesse ciclo repetitivo. Normalmente, ele partia o pão na sopa e o comia, deixando-o dissolver no caldo. Após algumas garfadas, o caldo engrossou e, embora estivesse sem gosto, pelo menos era satisfatório. Assim que a carne seca foi desfeita e misturada, o sabor ficou perfeito. Ingrid mastigou bem. Comer era o combustível para a ação. Independentemente da habilidade, os soldados que se alimentaram bem tiveram um desempenho melhor do que aqueles que passaram dias em jejum. O caldo quente deslizou por sua garganta, acomodando-se em seu estômago. Após repetir isso algumas vezes, a tigela ficou vazia. Saboroso? O sabor de explorar seus camaradas para obter alimento. Ren aproximou-se, resmungando. Muito. Sim, acho que não tem problema comer sem ser exigente. Nunca vi ninguém que fosse exigente com comida viver muito tempo. Temos um desses no nosso time. No entanto, essa pessoa parece continuar se saindo bem. Não por muito tempo. Ren, que vinha murmurando palavrões sobre um membro do esquadrão, logo pegou sua tigela e saiu andando. Era hora de lavar a louça rapidamente. Após saciar sua fome com uma sopa espessa e pão, Ingrid pegou um pano untado com gordura e cuidadosamente limpou sua espada, secando-a em seguida com um pano limpo. A nova espada não era feita de aço famoso nem forjada por um ferreiro renomado, mas era perfeitamente utilizável. A distribuição de peso era sólida e a lâmina estava afiada. Era afiado o suficiente para cortar armaduras de tecido grosso ou armaduras de couro fino. Após terminar com a espada, Ingrid saiu da tenda e Krais apareceu. Ele veio caminhando, com a cabeça girando de um lado para o outro, e Ingrid o chamou. Olhos grandes. Krais aproximou-se, segurando um embrulho na mão. Aqui. O pacote, como esperado, era o item que Ingrid havia pedido. Quando Ingrid o recebeu, era exatamente como ele esperava. 5 facas de arremesso, misturadas com algumas impurezas. A qualidade era ruim, mas o couro estava bem oleado e havia uma agulha grande. Só consegui uma luva de pele de veado.
Enquanto Krais falava, Encrid esfregava a lâmina de uma faca de arremesso com o dedo. Era verdade. Em vez de um par, havia apenas uma luva para a mão esquerda. Então aqui está. Krais entregou-lhe uma moeda. Custaram 2 moedas pelas luvas de pele de veado, então aqui está uma de volta. Aquele Krais sabe mesmo como ganhar dinheiro. Encrid já sabia disso. Ele poderia ter insistido no preço total, mas isso seria uma perda de tempo, e não havia necessidade disso. É melhor focar nas tarefas de hoje. Não havia muito tempo a perder. Krais havia lhe trazido flores secas de cavalo branco. Nem valia a pena confessar para aquela garota, né? Ela nem conseguiu me arranjar uns novos. Que vigarista! Encrida assentiu com a cabeça. Ele já esperava por isso. Quem, no campo de batalha, receberia uma dúzia de flores frescas? Em vez disso, recebi 12 talos. Ao menos ele era um vigarista honesto. E aqui? Krais tirou uma pequena bolsa. Ao abrir, ele encontrou um pó branco dentro. Se o negócio tivesse dado errado, Krais provavelmente pretendia fingir que não conseguia obter o pó, para depois alegar que acabará de conseguir adquiri-lo. Foi um truque transparente, mas Encrid não se importou. Ele tinha tudo o que precisava. Bom trabalho. Mas o que exatamente você vai fazer? Krais estava genuinamente curioso para saber o que aquele líder de esquadrão bem-humorado faria em seguida. Estava pensando em costurar um pouco e talvez fabricar alguma bebida alcoólica. Diante disso, Krais não pôde deixar de inclinar a cabeça. De costura? Produzir bebidas alcoólicas? Por que de repente? Bem, acho que entendi. Krais não insistiu e saiu, enquanto Encrid cuidadosamente prendeu sua faca à cintura e jogou o resto dentro da tenda. Então, ele caminhou com determinação. Seus passos já estavam traçados em direção ao seu destino. Sem diminuir o passo, dirigiu-se para a extremidade externa do quartel. Um soldado, ao avistá-lo, gritou: "E aí, qual é a boa? O líder do 44º Esquadrão? Se você quer resolver a situação, não vá para lá." Por quê? Alguém fez xixi ali ontem e foi mordido por uma cobra. Uma venenosa. Não é particularmente mortal, mas ele passou o dia todo se coçando de dor. Estou com pressa. Serei rápido. Eu te avisei. Não era função do soldado impedi-lo ativamente. Ele deixou Encrid ir. Contanto que a sorte dele não esteja muito ruim, tudo deve correr bem. O soldado pensou consigo mesmo enquanto se afastava de Encrid. Encrid caminhava lentamente, olhando em volta. A extremidade externa do quartel havia sido designada como área sanitária. Algumas covas mal cheirosas e algumas árvores grandes estavam cercadas por folhas secas. Encrid evitou cuidadosamente a área mal cheirosa e espalhou o pó branco. Em seguida, ele se agachou em uma área sem grama, pegou um galho próximo e afiou uma das pontas com sua faca de arremesso. Usando a lâmina da faca como uma serra, ele raspou repetidamente o galho, depois usou força para dar forma à ponta, aparando as laterais. Após vários golpes, a extremidade do galho se dividiu em duas, formando uma ponta semelhante a uma lança. Visto de fora, poderia parecer que ele estava apenas perdendo tempo, mas suas verdadeiras intenções eram outras. Mesmo enquanto trabalhava, Encrid mantinha um olhar atento às folhas secas ao seu redor. Poucos instantes se passaram desde que ele terminou o trabalho e tomou um gole de chá quando as folhas farfalharam. As cobras não gostam de pó branco. Como ele havia espalhado um pouco em uma área, era natural que as cobras a evitassem. A caça a cobras era algo que ele fazia ocasionalmente. Se você capturasse um peixe venenoso de boa qualidade, poderia vendê-lo por um preço razoável. Certa vez, enquanto vendia cobras a um bêbado na cidade, Encrid perguntou para que ele as usava, e o bêbado deu uma risadinha e respondeu: "Você nunca experimentou o álcool de cobra? Não fale se você nunca provou." Um bêbado de mão cheia, sem dúvida. Chá, chá, chá. Uma cobra se contorceu, emergindo por entre as folhas secas.
Tinha o corpo castanho e a cabeça com um formato anguloso adequado. Encrid pressionou o galho contra o pescoço da cobra. Pá! Com esse movimento simples, ele combinou uma estocada prendida. A cobra não conseguiu escapar. Em seguida, ele golpeou a cabeça da cobra com a parte de trás da faca, deixando-a inconsciente. Um a menos. Encrid repetiu o processo várias vezes. Após espalhar todo o pó branco restante, ele continuou até que nenhuma outra cobra aparecesse. Não demorou muito. Antes que o sol tivesse passado completamente, já estava feito. Encrid havia capturado 5 cobras. Ele segurou cuidadosamente cada cobra pela boca e a pressionou para dentro de um frasco forrado com couro fino. As cobras, despertando em pânico, começaram a expelir veneno de suas presas. Após repetir o processo 5 vezes, ele enfiou as cobras restantes em uma bolsa de couro grossa. Com prisão de ventre? Eu ia verificar se tinha sido mordido por uma cobra, porque você não estava saindo. Era o soldado de antes, com uma expressão séria, como se estivesse genuinamente preocupado. Graças a você, estou me sentindo melhor. Encrid murmurou algo ao passar e saiu rapidamente. Atrás do quartel onde Encrid estava, o chefe de um esquadrão fazia bordados. Este líder de esquadrão, com habilidades razoáveis, havia aprendido a costurar observando sua mãe, e seu trabalho não era nada ruim. Mas ele nunca considerou a possibilidade de ganhar a vida costurando e, em vez disso, alistou-se no exército. Além disso, ele tem uma paixão séria por álcool. Isso era tudo que Encrid sabia sobre o líder de seu esquadrão. Encrid atirou um feixe de couro na frente do líder do esquadrão, que estava de ressaca. Tem 1 minuto. Embora o líder do esquadrão não tivesse uma aparência muito boa, suas habilidades de costura eram inegavelmente úteis. Encrid já o havia obrigado a remendar as coisas para ele algumas vezes. Mesmo que o líder do esquadrão ameaçasse denunciar o ocorrido ao comandante da companhia, ele ainda assim faria o trabalho, embora com costuras de qualidade inferior. Faça-me algumas proteções para as mãos, joelhos e cotovelos com isso. Por que eu deveria? O líder do esquadrão franziu a testa. Era uma reação natural, eles não eram exatamente próximos. Mas Encrid não tinha o luxo de ter tempo para explicar. Ele precisava que o trabalho fosse feito rapidamente para garantir que o tivesse antes da batalha. Você tem alguma bebida alcoólica escondida? Ao ouvir a palavra álcool, a expressão do líder do esquadrão mudou. Ele se irritou e suas sobrancelhas se contraíram. Com sua aparência semelhante à de um javali, não era difícil imaginá-lo como alguém de temperamento explosivo. Ainda assim, era surpreendente que alguém com uma aparência tão rústica pudesse ser tão delicado com trabalhos de costura. Se você fizer com isso, vai ficar uma delícia. Encrid colocou o embrulho com as serpentes se contorcendo sobre a mesa. As cobras começaram a dançar freneticamente sobre o couro. Cobras! O líder do esquadrão nem sequer olhou para dentro, mas falou. Já experimentou o álcool de cobra? O líder do esquadrão assentiu com a cabeça, claramente familiarizado com a situação. Você sabe que tem um sabor incrível, não é? Encrid não havia provado pessoalmente, mas reconheceu a bebida pelo bêbado barulhento. Se você não provou, não saberá qual é o sabor. Encrid repetiu, e o líder do esquadrão assentiu vigorosamente. Vou te dar umas cobras. Então faça isso para mim. Como você sabia que eu era boa em costura? Ouvi o comandante da companhia falando sobre isso. Isso não era verdade. O chefe do esquadrão estava bêbado e confessou isso abertamente. Mas isso não importava. Cala a boca, seu falastrão. Apesar das reclamações, o chefe do esquadrão pegou a agulha. Foi uma troca justa. Então, deixo isso com você. Tudo bem, eu entendi. Os olhos do líder do esquadrão não se desviaram da bolsa da cobra que se contorcia. Ele deve gostar muito de álcool de cobra. Encrid voltou ao quartel, pegou o que havia deixado para trás e dirigiu-se ao campo de treinamento onde Ren estava. Ninguém lhe dirigiu a palavra durante todo o caminho.
Em momentos como esse, fazer parte do 44º Esquadrão foi ótimo. Era uma unidade que servia tanto como párias quanto como desajustados. Atrás de uma pequena colina, por onde poucas pessoas passavam. Encrid, usando a luva de couro de veado, esmagou flores brancas mortas contra uma pedra. Repetiu o processo até que as pétalas brancas se tornassem verde escuras, e então misturou o veneno da serpente. Normalmente, o veneno de cobra causava apenas uma leve coceira, mas quando combinado com a flor de cavalo branca, o efeito era diferente. Há 77 dias, um soldado inimigo, vítima desse veneno, ficou paralisado e começou a rir de Incrid. Era um processo que Incrid havia aprendido bem. Após esmagar as flores, misturar o veneno e criar um líquido verde pegajoso sobre uma pedra plana, Incrid revestiu sua faca de arremesso com ele. A lâmina cintilava sob o sol, refletindo um tom esverdeado opaco. Agora está pronto. Asterisco, asterisco, asterisco. Tum! Tum! Todas as unidades, unam-se! Um grito alto ecoou de dentro do quartel. Encrid sabia disso muito bem, por experiência própria. Era a convocação para a ordem de batalha.